eles têm acesso fácil. A quantidade é descomunal. E o que tem acontecido aqui é terrível. Meninos e meninas que estão ficando doentes da mente com a questão do cérebro, com a questão de informações no cérebro. Ouvi que nos Estados Unidos, meninos chegam a se internar em clínicas especializadas para tratamento de viciados em sexo, já com 11 anos de idade. Em 10º lugar, podemos voltar ali, por favor? Uma 10ª consideração é que esses meninos, também as meninas, mas agora me focarei mais nos meninos, são dos que mais cedo e mais rápido hoje podem demonstrar dificuldades ou problemas com relação ao gênero. Esse menino aqui, por exemplo, ele ama estar vestido de vestidos de menino. E tem crescido um movimento de meninos que se vestem como meninas. Tem sido forte em muitas partes do mundo. Esse garoto aqui, próximo slide, ele, por exemplo, a sua mãe chegou a escrever esse livro, Meu Menino Princesa, porque ele gosta de se vestir como menino. E o que é que tem de mais de ele se sentir como ele gosta? E assim tem se espalhado um movimento de meninos-meninas, de meninos que querem ser meninas. Vamos ver esse próximo slide aqui para que vocês entendam até melhor o caso. Meninos que estão se tornando meninas. Tem acontecido também nos Estados Unidos da América, que meninos agora querem ter como motivo das suas festinhas de criança temas femininos. Então eles querem ser Rapunzel, eles querem ser a Bela Adormecida, Branca de Neve. Tem acontecido isso, infelizmente, problemas de gênero. Um país como a Inglaterra, tem sido impressionante o número de meninos que querem ser meninas, que vão para casa na sexta-feira e quando voltam na segunda-feira para a escola, já voltam transformados de meninas. Já tem até um novo nome de menina e devem ser tratados assim. E até muitos deles já querem fazer cirurgia de mudança de sexo. Em 11º lugar, olhemos para os pré-adolescentes, meus irmãos e minhas irmãs, porque eles são dos principais alvos do ateísmo. Você veio ter contato com o ateísmo, com o darwinismo, com a idade talvez lá de 17 anos, 16 anos, mas hoje, cada vez mais cedo, estão colocando nos livros escolares a questão do ateísmo, do darwinismo, que vai levar de fato a isso. Ao materialismo, a um secularismo, a um não-Deus, a um ataque a Deus, e sim, meninos e meninas que poderão se tornar ateus durante toda a sua vida, já bem jovens. Que problema é este? Aqui vocês vejam que não faltam incentivos, e eles se orgulham de fato de andarem exprimindo as suas camisas. Eu sou ateu, eu não tenho nada com Deus, Deus não existe. Ali estão livros, aquele livro Big Bang, é um livro que foi lançado pela Folha de São Paulo, como o mundo começou. E vem toda a informação para crianças, mostrando que tudo é evolução. Há um livro que é muito vendido para pré-adolescentes e jovens dos Estados Unidos, que é a Descrença 101. 101 artigos para que você não creia em Deus. Há um site voltado para crianças, que aqui está um personagem que eles chamam de Charlie, ou Charlinho, que é uma homenagem a Charles Darwin, e aqui ele está segurando o livro A Origem das Espécies. E vejam o que diz esse site, orientando sempre pais. Que grande oportunidade, que grande tempo de você conversar sobre origem das espécies com seus filhos. E até nesse próprio site, eles dizem assim, leia um capítulo, uma parte de um capítulo por dia, antes de dormir, para os seus filhos. Eu já vi a gente fazer isso diferente, com a palavra de Deus. Mas os pais estão se retirando. Os pais não estão orando com seus filhos na hora de deitar. Não estão contando para as crianças quem é o nosso grande Deus, os seus louvores, o seu poder. E então vem uma geração e diz assim, leiam A Origem das Espécies. Em casa, façam isso antes de dormir. Leiam livros humanistas para os seus filhos. Em 12º lugar, são alvos maiores até da adultização. Me dá uma dor no coração quando eu vou ao shopping center e eu vejo meninas, 11 anos de idade, 10 anos de idade, já andando com trejeitos sedutores. Meninos nessa idade, já tentando ser, infelizmente, predadores. E assim a gente se assusta com meninas que nem têm um corpo ainda, mas já querem usar decotes,
A Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, trouxe essa informação que foi impressionante. Sutiã infantil com enchimento. E aqui, esta grande companhia conhecida, Abercrombie, está fazendo, então, sutiãs com bojo para crianças de 6 anos de idade. Estão roubando a infância. Estão acabando com a infância. E estão tornando já pré-adolescentes, adultos sem estrutura. E adolescentes sem conexão. E assim as coisas vão indo e as coisas vão se formando. Em 13º lugar, de 14 tópicos que eu queria falar com vocês, eu sei que a gente tem que correr por causa do tempo. Mas esses meninos e meninas, pré-adolescentes, são potencialmente pessoas que têm necessidade de psicologia, de ajuda psicológica ou até mesmo de ajuda psiquiátrica. Crianças deprimidas, crianças com depressão, é muita carga, é muita cobrança, é muita novidade, é muita pressão. E aí, meninos e meninas já têm até recorrido à necessidade de medicamentos nessa questão. Em 14º lugar, falei para vocês que institutos de pesquisa, o comércio, empresas de grande porte, estão de olho neste grupo dos pré-adolescentes. Eles são alvos deles, mas muito mais, esses meninos e meninas são alvos de ataques satânicos. Eles querem que essa geração já não tenha qualquer contato com princípios da palavra de Deus, valores cristãos, conteúdo para poderem responder, atender. Eles não querem também, Satanás também não quer que essas crianças tenham fé. E o que acontece nessa geração? Cada vez mais e cada dia mais, princípios mundanos. É o aqui, é o agora, é o momento. E muitos adolescentes cristãos, pré-adolescentes cristãos, estão indo junto. Então são princípios mundanos, são de fato valores egocêntricos, o eu, cada vez mais o eu imperando, e também o conteúdo marcado pela superficialidade. Meninos e meninas que não sabem de nada, tem tanta informação, mas não tem conteúdo. E o que se dizer dos relacionamentos, até mesmo entre eles? A gente ouvia aquela música de Milton Nascimento, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E nós temos amigos mais chegados que irmão, nos diz a palavra de Deus. Nós temos amigos da infância, mas eles não estão tendo esse tipo de amigo. Ou seja, próximo slide, eles estão com relacionamentos cada dia mais fracos. Eles já conhecem a desconfiança, aquela competitividade na escola, eles vão desconfiando. E sabe, para essa geração, descartar até se torna uma opção. Tem vindo para cima desse grupo cada dia mais cedo, cinismo moral. E, infelizmente, nos assuntos da fé, a fé tem esbarrado em questões para eles já, como o agnosticismo, o ceticismo e, de fato, o secularismo e, por que não, o ateísmo. Eles têm tudo já para, nessa idade, eles entrarem de cabeça no agnosticismo, no ceticismo, serem secularistas e se tornarem ateus tão jovens. Vamos para o nosso próximo ponto aqui, uma parte mais reflexiva. Pastor, e quanto ao pré-adolescente evangélico? Ele é tudo isso, mas ele tem a questão de uma pressão que o do mundo não tem, de lutas que esses meninos e meninas que estão no mundo, nas trevas, não têm. Então vamos ver um pouco sobre o pré-adolescente evangélico, a realidade do twin evangélico. Agora existe o twin evangélico em São Paulo, existe o twin evangélico no Amapá. E é impressionante como, por causa do secularismo, da globalização, eles quase não têm mais diferença. Antigamente havia diferença entre o rapaz da cidade e o rapaz do interior, a criança da cidade, a criança do interior. Mas hoje há como que algo bem padronizado. Vamos ver um pouco da realidade do adolescente, do pré-adolescente evangélico. Ele também passa por grandes mudanças. Ele também lida com grandes mudanças, claro. Vamos ver 5 questões a considerar nesse momento. A primeira questão que eu consideraria sobre a nossa gente pré-adolescente nas igrejas evangélicas é que eles também enfrentam mudanças físicas e mentais
que já foram notadas por nós, são mudanças físicas e mentais consideráveis. Então, meus irmãos, definitivamente eles não são mais criancinhas. E se vocês quiserem teimar com isso e teimar com eles, vocês podem até estar mais até afastando esses meninos e meninas da igreja. Eles não são adultos, eles ainda não são jovens, mas o fato é que eles também não são mais criancinhas. Uma segunda questão sobre as mudanças é que elas são rápidas demais. Parece que foi dormir de um jeito, acordou do outro. Cada semana você vê, e você passa na igreja, aquele menino que antes era uma criança, agora deu uma estirada. Aquela menina que antes era uma criança, já está de outra maneira, com outra atitude, com outro comportamento. As mudanças são muito rápidas hoje nessa faixa etária. Mudanças com potenciais turbulentos. Então, cuidado, tenhamos atenção. Eles podem estar já sofrendo calado. As mudanças estão lhe assustando. Questões de casa, até então eram atendidos pelos pais como crianças, mas de repente os pais se calaram, saíram, foram para fora, ele foi ficando sozinho, foi ficando isolado. E esse menino, essa menina, eles podem passar por mudanças potencialmente turbulentas. Uma quarta questão sobre as mudanças que podem envolver esses meninos e meninas é que as suas mudanças podem desmontar pais e autoridades, porque agora eles poderão lidar com uma palavra nova para eles, mas que pode acabar com eles, que é a palavra crise. Até então, nós tínhamos receios do período da adolescência. Nós achávamos que algumas lutas, questionamentos, dificuldades viriam com a adolescência. Mas hoje, essas questões estão bem mais cedo, e estão bem mais intensas, e podem ser mais profundas. Imagine que, atacando a pré-adolescência, poderá afetar ainda mais a adolescência. Se atacar na pré-adolescência, pode afetar na pré-adolescência. Então, pais e autoridades diversas aqui deveriam estar mais atentas quanto a isso, porque situações poderão vir e já tão cedo desmontar essas pessoas adultas. E são mudanças que podem atingir fortemente pré-adolescentes evangélicos, sem parâmetros, porque não tem informação, em casa está uma bagunça, a igreja está confusa, mas ele ouviu de Deus, ele sabe da palavra de Deus, mas ele vai ficando agora desnorteado. E o pré-adolescente evangélico pode sofrer muita e intensa pressão. Questões a se pensar, situações que os pré-adolescentes evangélicos eles podem enfrentar. Então, vamos ver também 5 situações. O contexto aonde esses meninos e meninas vivem e crescem, o século 21, é mesmo um contexto devastador. Eles já conhecem o que é estar numa máquina de triturar gente. Tão novos, mas vivendo nesse século 21, com tudo escancarado, com tudo acessível, inclusive a violência, inclusive as crises terríveis do desemprego, que pode atingir os seus pais, e o padrão de família pode cair, e essas questões de mudanças de escola, de bairro, de tudo isso. Então, o contexto onde eles vivem e crescem é um contexto devastador. Nós precisamos ter olhos, ouvidos, mão, coração para essas nossas crianças. As condições deles hoje, nas escolas, demais ambientes de convivência, também são condições que vocês devem estar atentos, lendo, pesquisando, porque as influências são muitas. Pode ser que ele foi ou ela foi um bom menino, uma boa menina no departamento infantil, do berçário aos 12 anos, e cantou "Sou uma florzinha de Jesus", "Sou um soldadinho de Jesus", e foi indo, mas chegou aos 12 anos. Aí agora vem influências externas tão fortes, que aquele menino e aquela menina vão estar desorientados. Consideremos também a situação de pluralidade. Hoje, o Facebook diz que você pode colocar lá o gênero que você quiser. Quase que 50 opções de gêneros. E eles hoje lidam de perto com um pluralismo, com uma pluralidade impressionante em todas as áreas da vida. Eles podem lidar com situações que talvez vocês nunca conviveram,
quer ir para a casa do coleguinha, fazer TV de casa, o trabalho de casa, chega lá, está papai e papai, ou mamãe e mamãe. E aí fica aquela situação confusa de fato. Uma pluralidade também em termos de pode tudo, está liberado tudo, mas o meu amigo não é crente, ele faz, e essas questões todas podem trazer questionamentos para eles. Consideremos as condições e situações da impulsividade deles como uma marca de uma geração já muito jovem. Eles conquistaram espaço, eles conquistaram terreno, eles sabem lidar. Propaganda de banco diz que se tiver algum problema na internet, chama o garotinho que ele resolve. E quantas vezes a gente tem um celular e a gente dá para o menino resolver para a gente, porque a gente não consegue. Então, é claro que isso tem motivado uma impulsividade nesses meninos e meninas. E com o pré-adolescente evangélico, eles também são virulentamente contagiados. Mas se os pais não cuidam, se os pais descuidam, se os pais não ouvem, aprendem para ensinar, se os pais são relaxados na vida cristã, se os pais, ao invés de cumprirem aquela primeira parte do Salmo 78, vão para aquela parte do versículo 8 em diante, pais obstinados, pais relaxados, aí de fato, esses meninos já são virulentamente contagiados. O consumismo está aí, o secularismo, o materialismo, os modismos. E por que Deus? E por que igreja? E para que Deus? E para que igreja? Eles já passam por isso. É uma realidade digna de consideração do povo de Deus para com o pré-adolescente evangélico hoje. Porque o mundo, como sistema que jaz no maligno, não perde tempo. Vamos ver algumas questões sobre o sistema do mundo, que jaz no maligno para cima dos nossos pré-adolescentes evangélicos. O mundo já os percebeu. O mundo já preparou uma forte ofensiva para eles. O mundo quer a mente desses meninos, meninas. O mundo quer o coração deles. O mundo os reconhece e o mundo vai atrás deles. E o mundo cativa. Agora a gente deixa para depois, deixa para amanhã, deixa para os outros. Isso é alguma coisa que passa. E a gente vai descuidando, e a gente não vai estudando, a gente não vai vendo, a gente não vai trazendo respostas para as questões que eles têm, nem propostas melhores, que vêm todas da palavra de Deus. Vamos por aqui porque o nosso Deus nos indicou irmos por aqui, não seguirmos a multidão. Mas se a gente não faz isso, o mundo está trabalhando para conquistar esse grupo, e atacando cedo, estraga cedo, e deforma cedo. E o que tem de filhos de crentes no mundo? Trabalhei um tempo na FEBEM em São Paulo. Trabalhei ali no Tatuapé, naquele setor perigoso, de meninos e de meninas. E é impressionante o número de filhos de crentes ali dentro, porque foram arrastados, seduzidos. Segundo lugar, o mundo, o sistema, deseja atraí-los para alterá-los. E o que o mundo propõe? Nada de bom. Trevas, pecado. Ou seja, o mundo atrai para alterar para pior e para padronizá-los por baixo. E aí são meninos e meninas sexualmente até ativos ou sexualmente pervertidos já. E comportamentos e questões outras todas mais, aonde o mentir é uma conveniência. Aonde o passar o outro para trás, tão pouca idade, mas naquela competitividade, eles ficam assumindo cada vez mais o padrão do mundo. E eles agem assim. E agora os pré-adolescentes evangélicos correm esse risco de serem arrastados com eles. Nunca esqueçam isto. O mundo ataca a família e o mundo afasta os pais. O mundo ataca, Satanás ele ataca a igreja, porque atacando a igreja com divisões, dissensões, facções, confusões. Se o inimigo ataca a igreja, ele sabe que ele atinge por tabela a família, porque as famílias frequentam a igreja. Aí Satanás diz, eu vou criar confusão aqui, eu vou criar alienação aqui, para que as famílias se percam lá, porque vai atingir, vai afetar. Mas também, por outro lado, o inimigo ataca a família, porque sabe que atinge a igreja. Porque de onde é que a gente tira professor de escola dominical, demais pessoas que atuam conosco na igreja, das famílias?
aí ele traz desordem, ele traz adultério, ele traz uma série de coisas ali, ele cria situações e circunstâncias, porque atacando ali, atinge na igreja. Agora vocês vejam que nesses últimos tempos, os seriados de TV também consideram muito o adolescente, e muito o pré-adolescente. Está cheio deles nos seriados de TV. Agora percebam como eles ridicularizam a família, como eles descaracterizam a família. Geralmente, quando tem a família, o pai é um bobo, a mãe é um tanto imbecilizada, e quem resolve tudo? Quem responde tudo? Eles. E cada vez mais também nesses seriados que atacam a família, que atacam a igreja, a instituição, a escola, o ensino, a pessoa do professor, do pai, da mãe, da autoridade, do pastor, eles são também ridicularizados. Isso eles vão percebendo. Uma quarta consideração aqui sobre o mundo atacando o pré-adolescente evangélico é que o mundo tem as suas filosofias, onde tudo pode, onde tudo está liberado, onde tudo é aberto. O mundo tem uma filosofia de vida. Viva deste modo, o mais distante de Deus possível, o mais irresponsável contra os padrões de Deus possível. O mundo tem essa filosofia de vida. E o mundo tem um credo anti-Deus. Nós já vivemos hoje numa geração cada vez mais pós-cristã, mas também anticristã, meus irmãos. E esses são os tempos, esses são os modos e momentos, e o mundo tenta trazer para a mente desses meninos a mentalidade dominante nesse momento. E o mundo vem para atacar e ataca as instituições e tenta comandar outras tantas, como a Secretaria de Educação, escolas e etc. Uma quinta questão sobre o mundo é que pré-adolescentes evangélicos, eles são covardemente afrontados e tantas vezes ficam sem retaguarda e sem apoio. O mundo vem e faz uma proposta, mas em casa ele não tem uma retaguarda, ele não tem uma resposta, ele não tem diálogo. A mesma coisa na igreja. Seu professor de escola bíblica dominical não está preparando esse menino e essa menina para enfrentar já essas questões do mundo. Então, nós vamos estar encerrando esse ponto. Eu já passo a palavra para você, meu filho, só um minuto, por favor. Mas ainda sobre o pré-adolescente evangélico. Vejam as argumentações rede. Não estou falando aqui de rede social, estou falando aqui de rede armadilha. De rede de alguém que calculou dizendo, vai passar um pré-adolescente por aqui, eu vou jogar rede. Eu vou fazer uma armadilha e eu vou ter esse pré-adolescente comigo. E agora o mundo, o sistema, os esquemas todos querem atacar a fé desse pré-adolescente. A igreja aonde esse pré-adolescente deveria estar. E querem trazer uma contemporaneidade que, se sobrar tempo, aí você dá tempo para Deus. Tem tido e havido nas nossas igrejas, infelizmente, alterações. Alteração na liturgia, alteração no culto, um ataque terrível para que as pessoas sejam mais seguidoras dos que eu chamo de os contemporâneos. Agora é assim, agora é desse modo. Olha, o que vai acontecer é que o pastor vai descer de helicóptero. E agora, quando cantar o grupo tal, e sempre tem uma contemporaneidade que vai tirando o princípio de uma liturgia, de um culto, que vai obedecendo ali os padrões da palavra de Deus. O culto não é para lhe agradar, o culto é para agradar a Deus. E Deus estabeleceu toda a forma como ele deve ser adorado. Mas vão tirando isso, vão tirando a pregação. Na pregação e da pregação vão tirando doutrina, vão tirando informações básicas para o caráter e para a vida, e vai ficando o quê? Vai ficando alguma coisa lambuzada com açúcar, que parece fé, mas é uma religião que não aguenta um sopro do mundo. Esses meninos e meninas também, eles estão vendo, crescendo e vendo aumentar alterações na teologia. Um liberalismo terrível. Eles estão vendo que agora parece que tudo é permitido na igreja e fora da igreja. E eles não sabem o que é mais respeito pelo Senhor, pela palavra de Deus. Disciplina eclesiástica some. Não se fala mais de pecado. Antigamente o pessoal dizia, venha com os seus pecados a Jesus. Mas hoje se escuta muito venha com os seus problemas a Jesus.
Pecado tem que ser confrontado. O pecador tem que ser, de fato, colocado numa situação onde ele está e ele precisa de se arrepender dos seus maus caminhos para se voltar para Deus e passar a seguir o Senhor Jesus Cristo. Aí vem uma alteração na autoridade. Referenciais oscilantes, pessoas e instituições. Cada vez mais os líderes estão se distanciando do rebanho. Isso não é bom, o lobo se aproxima. Pastores estrelas, pastores que gostam de estar na ribalta. Você conhece os nomes das suas crianças? Conhece o nome dos seus pré-adolescentes? Eu acho tão bonito o exemplo de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ouvem a voz porque o pastor está perto, porque o pastor acompanha, porque o pastor sabe do nome das suas ovelhas. Ah, meus irmãos, vocês que têm liderança, vocês que pastoreiam numa classe de escola dominical, que ajudam a pastorear o rebanho de Deus, menino tem nome, menina tem nome. São gente precisando da gente de fato. Uma quarta consideração aqui sobre, de fato, a questão de teologia, de igreja, de fé e tudo mais, é que também tem havido uma alteração no ensino. Eu sou defensor e eu amo a escola bíblica dominical. Mas o que tem acontecido é que cada vez mais estão tirando a escola dominical das nossas igrejas. Estão fazendo qualquer coisa. Ou estão ensinando, se ensinam qualquer coisa. Nós não temos um currículo que atenda, que assista, que ajude esses meninos e meninas a, de fato, saberem em quem tem crido, para terem certeza de que realmente é o melhor caminho. Muitos desses meninos e meninas terão problemas com 11, 12 anos de idade, com o evolucionismo, porque a informação que eles têm do criacionismo na igreja joga contra. Eu fico impressionado porque o ensino de Gênesis para a gente, na igreja da gente, é pinte o passarinho amarelinho que Deus criou e pinte a florzinha. Isso é o máximo de criacionismo. E a gente não faz um estudo continuado, consistente, de todas as evidências que mostram um Deus maravilhoso e criador. Se Deus não é o criador, como é que ele vai ser o mantenedor e o redentor? Então a gente precisa ter um bom início. Gênesis. Estamos com um projeto na nossa igreja. Eu gostaria muito de ver na minha igreja, na minha denominação, esse projeto acontecendo, chamado Projeto Gênesis de 1 a 11. Os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis, sendo bem tratados, bem estudados, bem passados para quem está nessa geração de 1 a 11. E vai indo, e repetindo, e voltando, e indo, e repetindo, e voltando, e aprofundando, e ensinando, para que quando eles chegarem e tiverem os primeiros contatos com o darwinismo, com o evolucionismo, mas isso não tem consistência alguma, isso não se sustenta coisíssima alguma. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E assim, minhas irmãs e meus irmãos, para assuntos da fé, para assuntos da igreja, essas alterações que estão aí. Tem igrejas que, quando não sabem o que fazer com meninos, já aconteceu lá em São José dos Campos, essas igrejas colocam um filme da Disney para os meninos assistirem. Há essas alterações que podem atingir fortemente pré-adolescentes evangélicos, que sem o devido conteúdo para a vida se tornarão ateus quando entrarem na faculdade. Ou então assumirem de vez um comportamento mundanista. Vejam de um lado, coloque o próximo slide todo, por favor, para a gente encerrar essa parte, Davi. O garoto e a menina, pré-adolescentes, eles estão andando nesses trilhos, o outro lado também, por favor. E ali virão trens carregadíssimos de materialismo. Por um lado, eles estarão sempre e constantemente sendo atacados pelo materialismo, até porque nós pais muitas vezes providenciamos isso. E em casa, a família dispersa. Estamos tentando ganhar dinheiro perdendo os filhos. Trazer muita coisa para dentro de casa e o mundo entrando dentro da casa da gente. E assim está tendo uma dificuldade para esses meninos. Esses meninos que estão cada dia mais consumistas, por quê? Por causa das facilidades, mas muitas vezes nós facilitamos a vida dos nossos filhos. São meninos e meninas que não arrumam mais o quarto, não sabem o que é cortar uma grama,
não sabem o que é ter compromisso, ajudar a passar pano de chão, coisas essas que são maravilhosas, fantásticas. Mas aí, esses meninos estão tendo facilidades de ter, e assim eles querem ter. É impressionante que quando você ganhava presente, ou era no seu aniversário, ou era no Natal. Geralmente era assim que acontecia. Mas hoje, até os meninos e meninas dessa idade estão perdendo o significado de presente, porque ganham tudo, toda hora, todo instante. Está aqui, meu filho, um celular XYJT para você. Mas, pai, por quê? Porque você respirou. Aí vai ganhar, está aqui. E assim tem sido. Facilidades que têm trazido prejuízo. Um egocentrismo, e muitas vezes a vida deles se torna não mais a glória de Deus, mas a vaidade como meta. Vem o darwinismo, e a gente não abastece com o Deus que é soberano, um Deus que é de fato, com os seus atributos maravilhosos, aquele Deus que acompanha de perto o seu povo. Um Deus que de fato deve ser temido e amado. O temor do Senhor é o princípio do saber. Aí não tem abastecimento de lá, aqui vai atropelando. Tudo é relativo, nada de viver por fé. Ah, você pensa de um jeito, eu penso do outro. Eles já serão até capazes de argumentar assim. A superficialidade vai vir como marca. E que ensino vai se ter para a vida? Quem vai querer casar com um homem, a moça vai querer casar com um homem que não tem nada para a vida, que é uma pessoa fraca, rasa e sem direção. Mas a mesma coisa que rapaz vai querer casar com uma moça que não tem nada para a vida, que é fraca, que é rasa, sem direção. Mas continuarão e crescerão em seus medos e as suas crises. E a igreja, que é a instituição de Deus nesse mundo, para estudar esse livro santo, para nós termos respostas e propostas, nós não estamos fazendo isso. Assim, esses meninos e essas meninas correm o risco de serem atropelados. Infelizmente, meus irmãos, nós mesmos, como pais e como líderes, estamos perdendo os nossos filhos para o mundo.